Muito bem. João, ele escreve o Evangelho de uma maneira muito especial. O Evangelho de João é comparado como a águia em seu voo mais alto. É um livro que nos traz a altura, a dimensão maravilhosa, a profundidade do amor de Deus e da sua revelação aos homens. O nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus que perdoa a iniquidade, mas Ele perdoa não sem um preço. O preço do perdão para os homens custou muito caro para Deus. Foi um altíssimo preço. Nunca poderemos compreender este amor em toda a sua profundidade. Quando Jesus aqui esteve, fariseus e doutores da lei lhes lançaram aos pés uma mulher apanhada em flagrante adultério. E eles disseram: Senhor, a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que diz? Jesus estava escrevendo na areia, escrevendo com o dedo. E ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. O verso 8 diz o seguinte: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Que mensagem maravilhosa o Senhor nos traz aqui. Aquela mulher tinha tudo para ser condenada, claro que não sozinha, porque o pecado que ela cometera fora junto com outra pessoa, fora junto com um homem. Quem sabe este homem com quem ela estava era um fariseu, era um doutor da lei, era um sacerdote, era um pai de família, era um homem casado, era um participante do Sinédrio. Não sei, não sabemos. Só sabemos que ela não estava praticando este ato sozinha. Ela não era culpada sozinha. Muitas vezes as pessoas tomam pedras para atirar em outrem, sendo que a culpa não é apenas de um. Quando um casal se separa, quando um casal briga e não se entende, a culpa nunca é de um só. Nunca é de um só. Os dois têm culpa. E para que possam caminhar da maneira correta, é necessário perdoar e pedir perdão. É necessário acabar com a barreira de separação. E essa barreira, ela é levantada pela culpa e ela é destruída pelo perdão. Jesus, quando ele disse: aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, diz a Escritura que ele se inclinou e continuou a escrever na areia. Não sabemos o que ele estava escrevendo, mas quem sabe o que Jesus escrevia era talvez pecados escondidos ou nomes de pessoas com as quais aqueles que ali estavam para agredir e matar haviam cometido pecados. Quem sabe devedores, quem sabe prostituição. Jesus escrevia. Talvez ele escrevesse os pecados: prostituição, infidelidade conjugal. Talvez ele escrevesse desonestidade, corrupção. Talvez ele escrevesse furto. Talvez ele escrevesse abuso. Não sabemos o que Jesus escrevia, mas ele escrevia.
E aquele fato de escrever ali na areia, depois de dizer o que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, diz aqui o texto que, a começar pelos mais velhos, um por um, foi saindo daquele lugar, deixando a sua pedra ao chão e foi embora. A começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e aquela mulher. A começar pelos mais velhos. Diz o texto que eles eram acusados pela própria consciência. Não sabemos se pelo que Jesus ali estava escrevendo, não sabemos que pela própria convicção de pecado trazida pelo Espírito Santo, mas o certo é que ali estavam, sendo acusados pela própria consciência. E Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire, atire, atire. Ele não falou, não podem condenar esta mulher. Ele não falou, sim, ela deve ser condenada, deve ser julgada, deve ser morta, isto é a lei. Não. Ele disse, quem vai apedrejar? Vocês? Então, a primeira pedra deve ser daquele que não pecou. Talvez, principalmente, aquele pecado do adultério, da lascívia, da prostituição. A começar pelos mais velhos. Eles foram acusados pela própria consciência, foram ali deixando as suas pedras. A consciência nos acusa. Temos o diabo que nos acusa dizendo, você fez, você errou, você falhou, você. E o que vamos fazer com a culpa? O que pode ser feito com a culpa? Há pessoas que se matam por causa da culpa. Há pessoas que não aguentam o peso da culpa e se suicidam. Há pessoas que a culpa delas é tão grande, mas para se verem livres da culpa, elas também acusam os outros. Ah, você também. Ah, mas você também. Mas você também. E como Jesus nos ensinou a lidar com a culpa? Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, pode julgar. Aquele que estiver com o coração limpo, pode matar, pode julgar, pode executar a lei. Mas aquele que está em pecado, não deve. Um por um, todos foram deixando ali suas pedras, a começar pelos mais velhos, pelos mais velhos. Os mais velhos tinham o entendimento de que somos culpados, de que temos tantas falhas, são tantas coisas que pesam sobre nós, cada dia, cada momento. E eles então deixaram as pedras ali. E Jesus então, olha, foi todo mundo embora, não ficou ninguém. Foram acusados pela consciência, levaram uma lição para o resto da vida, voltaram para suas casas pensando, puxa, eu não posso acusar os outros, sendo que eu tenho falhas. Jesus havia dito, por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, se você tem uma trave no seu olho? Por que você fica filtrando as coisinhas na vida do outro, sendo que você tem um pecado grosseiro, coando mosquito, engasgando com um camelo ou com um elefante? Jesus estava mostrando que é fácil acusar, mas quando olhamos para nós mesmos, entendemos que todos nós somos culpados. Todos nós nos fizemos culpados e precisamos do perdão. O perdão tem um preço muito alto. O perdão custou o sangue de Jesus derramado ali na cruz. E Ele ofereceu perdão para todos indistintamente. Ele olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco. Não porque Jesus se igualasse aos outros, mas porque a sua missão era trazer perdão. A missão de Jesus era salvar e buscar
o que se havia perdido. Eu e você andávamos perdidos, como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho, caminho de morte, caminho de perdição. Mas Jesus veio trazer a vida e o perdão. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando ao Senhor a sua culpa e recebendo dele o seu perdão para uma vida eterna e maravilhosa de compromisso com Ele, porque Ele disse: vai e não peques mais. Vamos orar? Diga comigo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho vivido longe dos Teus caminhos e tenho feito o que é mal aos Teus olhos. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Passa o Teu sangue sobre o meu coração e tira tudo que não é Teu. Enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a Tua paz, o Teu amor. Preciso de Ti, Senhor. Preciso do Teu perdão. Que a Tua graça me alcance, me lave, me limpe e possa me dar a alegria de ser um proclamador de boas novas, anunciador do Teu perdão por onde eu for. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.